Olá, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Esse mês nós estamos trabalhando a conscientização do autismo e hoje a gente trouxe algumas pessoas especiais para conversar com vocês sobre esse tema. O meu nome é Elder, eu sou um homem de pele branca, cabelos cacheados, altura mediana, tenho 36 anos e eu sou pai aqui no Cefai, que é o professor de atendimento à inclusão. E eu vou estar mediando a nossa conversa de hoje. Eu estou aqui com a. Eu sou Bianca, uma mulher de meia idade, pele branca, com cabelos ruivos na altura do ombro. Trabalho como pai, e se vocês perceberam por meu sotaque assim maravilhoso, eu sou carioca. Olá, eu sou a Beatriz, sou assistente social, faço parte do núcleo multidisciplinar aqui do Cefai. Sou uma mulher de pele parda, com cabelos pretos com umas luzes cor de mel abaixo do ombro. Boa tarde, eu sou a Aline, tenho pele clara, cabelos pretos na altura do ombro, sou fonoaudióloga aqui no núcleo multidisciplinar do Cefai. Eu sou Miriam, sou psicóloga do Cefai, sou de cor parda, mulher, tenho os cabelos acima dos ombros e tenho 46 anos. Bom, então vamos lá. Para essa roda de conversa de hoje, a gente preparou algumas perguntas que as nossas convidadas ilustres irão responder para a gente. A primeira pergunta é: como podemos acolher a criança com TEA na escola? Bom, gente, quando a gente fala em acolher, como é que a gente acolhe o outro, né? A primeira coisa para a gente fazer em termos de acolhimento é se permitir conhecê-lo. Às vezes nós recebemos ligações aqui, nossa, vai chegar uma criança com autismo na escola, ou com quadro X, Y, Z, e agora o que eu faço? Eu preciso disso, daquilo, como suporte. Mas aí eu pergunto, você já conheceu? Você conhece essa criança? Você já conviveu? Você já passou por um processo de adaptação com ela? Você já permitiu que ela te conhecesse um pouquinho? Gente, conhecer o outro faz toda a diferença. Assim, a gente consegue, né, aos pouquinhos, ir apresentando o espaço, construindo vínculos, para que essa criança, com o tempo, passe a fazer parte, que ela se sinta parte do todo que é a escola. Assim como a Bianca falou, é importante perceber as potencialidades daquela criança, né? Porque cada indivíduo é um. Então, o jeito que você vai vincular com essa criança é único, né? Cada criança ela tem a sua característica, né, a sua personalidade. Então, como psicólogo, eu acho que não dá para deixar de pontuar a questão da personalidade. Assim como nós, que somos tidos normais, temos as nossas características, a nossa personalidade, a gente também tem que olhar essa criança como um indivíduo que tem uma personalidade, que está inserido em um ambiente. Então, essas questões eu acho que é importante também ser observadas e analisadas. E aquilo muito do que vem da palavra acolher, né? Estar aberto a ouvir, a abraçar as diferenças, abraçar aquilo que a gente chama de igual ou de diferente. Agora vamos para a segunda pergunta, que é: o que fazer quando a criança se desorganiza? Então, a gente precisa ver, principalmente, né, os estímulos que essa criança ela teve. Então, quando a gente fala de TEA, tem muita questão da hipersensibilidade. Então, pode ser uma questão de barulho, pode ser por causa de uma seletividade alimentar. Então, como foi, de acordo com a primeira pergunta, né, como acolher, que é toda a questão que a Bia falou, de ouvir, né, de entender. Então, é muito importante a gente
saber, né, quais são as dificuldades que essa criança ela encontra dentro do quadro do TEA. Então, é muito importante a gente saber questões da hipossensibilidade, hipersensibilidade, né, questão de seletividade alimentar, que são coisas que realmente podem ser gatilhos para uma criança ter uma desorganização. Acho que é importante a gente pensar o que que gera isso, né? Quando a gente pensa em desorganização, uma crise, né? Que a gente, quando a gente não entende direito, fala esses termos que a gente não conhece, o que reagiu aquilo? A gente tem que analisar antes o que pode proporcionar aquilo. É um barulho, é uma irritação, é uma atitude, é uma cor específica, um movimento que o colega faz, é uma agitação da turma. Então, tudo isso precisa de um olhar, né? Uma coisa que a gente aprende muito aqui no Cefai é o olhar para as coisas. Que olhar que eu estou tendo para aquela situação? Que análise que eu estou fazendo daquilo? Eu preciso descobrir, né, num estudo de caso, o que que causa esse gatilho na criança para ela ter essa desorganização. Algum motivo tem, né? A desorganização ela não acontece sem um gerador. Um exemplo de desorganização que às vezes acontece é a criança tirou a camiseta. Descobriu por que que ela tirou a camiseta? É uma etiquetinha que está incomodando? É o tipo de tecido? Tentar descobrir sempre a causa. E também pode ser uma questão de comunicação, né? A criança ela não tem uma comunicação, ela não sabe como se comunicar, e isso muitas vezes pode gerar uma agressividade, uma desorganização, por ela não conseguir, né, realmente ter ali a sua necessidade no momento atendida. Eu lembro que há algum tempo atrás, em uma das escolas, uma criança era extremamente agressiva e ela estava com dor de dente. Né? A Bianca deve lembrar desse caso. Ninguém sabia o que ela tinha, por que estava tão agressiva, e realmente ela estava só com dor de dente, mas ela não sabia se comunicar. Então, é interessante a gente observar e analisar todos os pontos, né? O que está gerando isso? Eu acho que antes de conter ou ter qualquer descrição, né, é melhor a gente saber o que pode ter levado a isso. Então, se a gente consegue responder essa pergunta, fica mais fácil. Às vezes é uma coisa assim tão boba, né? A gente foi numa escola observar há pouco tempo e o fato de ligar o ventilador deixou a criança em crise, desorganizada. Então a gente precisa observar o que realmente está trazendo aquilo para aquela criança. Às vezes a gente pensa, um lápis caiu no chão, será que foi isso? Realmente pode ter sido isso. Aquele barulho pode ter incomodado aquela criança e deixado ela um pouco agitada. Então, gente, o que que a gente está falando aqui para vocês de uma maneira geral, né? Que o comportamento é uma forma de contar que algo está acontecendo. E a gente precisa procurar compreender o que esse comportamento quer dizer. Ou seja, o comportamento, gente, ele tem sempre razão. O comportamento, ele tem um motivo de ser. E nós todos, enquanto observadores do comportamento, na medida em que vamos conhecendo aquele nosso aluno na sala de aula, a gente vai descobrindo o que aquele comportamento está querendo contar para a gente. Próxima pergunta. Materiais práticos, board maker, texturas. Como é que a gente trabalha então isso na prática, meninas? O BoardMaker foi uma ferramenta que a Prefeitura de São Paulo disponibilizou para as escolas municipais, que ajudam na criação de rotinas visuais, de pranchas de comunicação, para poder ampliar essa linguagem com a criança, né? Por muitas vezes os professores podem criar atividades em que as crianças consigam mostrar o que desejam. Então, em alguns momentos, criar uma prancha temática das preferências da criança, para que ela consiga dizer o que ela deseja. É legal que essas pranchas, né, Aline, a gente pode usar até fotos da própria criança, né? Que aí vai remeter mais ao repertório dela. Então, se ela se vê naquelas imagens, ela compreender o que está acontecendo, isso fica mais acessível para a criança também, né? Sim, tem algumas crianças que lidam melhor com a própria figura. Cada criança vai ser uma, né? Tem as que lidam melhor se vendo, tem crianças que conseguem ir para a figura, para a imagem, para o desenho. Depende do nível cognitivo de cada uma.
Eu acho que é importante ressaltar o quanto a rotina é importante para a criança com autismo, né? Porque ele ter uma rotina, ter aquilo antecipado das coisas que vai acontecer no dia a dia dele, ajuda ele a não se desorganizar dentro dos espaços. Nem sempre a fala está presente nos autistas, por isso que o boardmaker entra como opção. E a gente tem aí mais materiais que vocês podem citar? A gente tem também as garrafinhas sensoriais, né, que é uma coisa muito prática de se fazer, garrafinha PET de refrigerante ou de água, e a gente coloca purpurina, coloca carocinho de feijão. Então tem muitas crianças que gostam desse movimento, né, e até pode deixá-las mais calmas em algum momento que produz uma maior ansiedade, de repente com uma estereotipia mais avançada. Então eu acredito que isso também é um material que é legal. E falou de textura, né? Eu acho que as texturas também é algo que a gente pode trabalhar, então dá para cortar várias texturas, lixa, né? Vamos lá, colocar pedra. Isso, e a gente pode colocar essas texturas e de vez em quando pegar a mão da criança e ir introduzindo, que é uma forma de também trazer, né, o nosso mundo para essa criança, por eles terem tanta questão da hipersensibilidade. Eu acho que isso é uma forma da gente introduzir devagarzinho e o melhor lugar é a escola. E falando também em texturas, tem a questão da seletividade alimentar, né? Muitas crianças têm dificuldades para se alimentar porque não gostam de determinadas texturas. Ao ter o contato com diferentes texturas, né, não necessariamente diretamente no alimento, né, ter contato com diferentes texturas, mole, duro, áspero, liso, eles conseguem fazer essa assimilação. E mesmo com o alimento, você pode produzir o alimento de diversas formas, né? Uma cenoura, por exemplo, você pode cortar em diversas formas, mas o ponto de cozimento também diferencia na textura dela. Materiais também como cartões que mostram locais do ambiente, na medida em que elas vão trocar de espaço, fazendo a antecipação de que para espaço que elas vão, também ajudam com que a criança se organize, né? Então, assim como a rotina, esses cartões ajudam a criança a fazer a antecipação e a se organizar internamente. Tudo que a gente organiza fora, a gente ajuda a organizar dentro. E tudo que a gente organiza dentro vai fazendo com que a gente fique mais organizado fora, né? Agora, independente desses materiais que a gente citou, gente, é importante ver o planejamento de vocês e fazer o link com os centros de interesse, né, que a criança tem, trabalhando aí em termos do desenho universal da aprendizagem. Então, não precisa necessariamente ter um material específico, mas diferentes tipos de materiais apresentados em diferentes momentos, a fim de proporcionar a possibilidade de aprendizagem para todo mundo. E tudo isso que a gente falou aqui em termos do autismo, né, do transtorno do espectro autista, é muito bom para as crianças de uma maneira geral. O importante é a parceria, né? Escola e família. Da mesma forma que a escola trabalha a rotina, as ilustrações, convidar a família, apresentar a rotina para elas, as ilustrações, para que eles também consigam fazer na casa deles, porque aí a comunicação fica igual, a criança consegue criar identidade e consegue se organizar de forma melhor dentro dos seus espaços de convivência. A rotina, gente, por exemplo, quando se introduz uma prancha de comunicação, como a Aline se referiu, isso também é importante de ser trabalhado em casa. Trabalhando em parceria, a gente tem muito mais chance de chegar mais próximo daquela criança. Vamos para a próxima pergunta, que é: como o professor se sente diante da criança com TEA? Agora a gente vai falar de um ponto de vista do educador. Olha, gente, mais do que diante da criança com TEA, né? Eu acredito que, assim como a todos nós, tudo que a gente não conhece assusta.
E na medida em que a gente vai se apropriando, né, vai conhecendo o outro, isso vai sendo desmistificado. Hoje, por exemplo, para mim, estar falando aqui com vocês é um desafio e tanto. E me assusta, mas na medida em que vai ocorrendo, isso vai desmistificando, né? Então eu observo nas escolas que muitos professores eles pesquisam, eles buscam, eles até a partir de uma angústia, né? E aí depois começam a utilizar aquilo que pesquisaram, aquelas estratégias, as estratégias começam a funcionar e ainda assim eles ficam se perguntando: mas será que eu estou fazendo certo? E eu falo para esses professores, gente, olha o trabalho que vocês tiveram de pesquisar, de buscar, o aluno está te respondendo. Quem te responde isso não somos nós. Quem responde isso para vocês, gente, é o aluno, na medida em que ele vai dando as respostas, que ele vai participando e chegando cada vez mais próximo a vocês. É importante também o professor trabalhar a ansiedade, né? Não dá para deixar passar batido essa questão, porque a ansiedade ela gera uma preocupação excessiva. E muitas vezes a gente vê muitos professores muito preocupados, como que eu devo fazer? E a ansiedade também gera medo, e o medo gera bloqueio. Então é importante a gente trabalhar essas três questões, né? A preocupação, a ansiedade e o medo, porque gerando bloqueio a gente não vai atrás de estratégias e a gente fica congelado, porque o medo ele congela. Na verdade, o medo ele tem que ter uma função de prevenção, né? Não de congelamento. Então, se a gente trabalhar primeiramente a questão da ansiedade, né? E aí a gente volta lá na primeira pergunta, observar primeiro esse aluno. Eu sempre falo que é bom a gente fazer algumas perguntas. Então, quando você receber um aluno com TEA e você olhar e falar, nossa, eu não tenho habilidades, não tenho estratégias, faz um questionário, né, para você responder, entendeu? Quais são as suas maiores dificuldades, quais são os seus medos, as suas ansiedades, e isso vai ser, eu acho que um suporte para você ter durante o seu atendimento com esse aluno, porque se a gente controla esses três pontos, né, a gente acaba desenvolvendo muito bem o nosso trabalho. Próxima pergunta. Fala e comunicação. Qual a diferença de fala e comunicação, né? Independente do TEA, as características da fala podem ser trabalhadas? A fala é uma forma como a gente se comunica, né? A comunicação, ela pode ser por diversos meios, gestual, verbal. Então, o apontar já é um meio de comunicação. O sorrir, o chorar já é um meio de comunicação. Ele não envolve palavras. A diferença entre os dois aspectos é isso. Um envolve palavras, que é a fala, né? E o outro é a comunicação que pode ou não envolver a fala. Então, por exemplo, o grito pode ser uma forma de comunicação, um choro, ele está expressando alguma coisa. Aquele choro, aquele grito tem uma mensagem por trás dele, né? A gente às vezes não entende, mas tem uma intencionalidade, né? Sim, para que exista a comunicação, precisa ter um parceiro, né? Precisa ter uma mensagem para a gente passar, e às vezes essa mensagem, a criança só sabe passar essa mensagem pelo meio não verbal, pelo gritar, pelo chorar, pelo debater, né? E aí a segunda parte é, independente do TEA, as características da fala podem ser trabalhadas? Independente do TEA, as características da fala sempre podem ser trabalhadas, né? A gente tem crianças que têm uma dispraxia, que têm uma alteração motora nessa fala. Por meio de terapia, a gente trabalha. Em ambiente escolar, o nosso trabalho é orientar, é explicar para o professor quais são as estratégias específicas para cada aluno, né? Acho que vale ressaltar que, apesar da gente ter o núcleo multidisciplinar pelo Cefai, a, tanto a fono quanto a psicóloga não fazem terapia em ambiente escolar. A gente está como um apoio. Lembrando também, é legal a gente falar que escola
não é lugar de terapia, né? A escola é para a gente trabalhar o pedagógico, né? Como que essas crianças vão acessar o nosso currículo. Eu queria complementar o que a Aline estava falando em termos de comunicação. Muitas vezes as pessoas falam, e as mordidas? As mordidas também podem ser formas de comunicar. As mordidas também podem ser formas de tentar estar mais próximo. Claro que a gente não vai sair deixando todo mundo morder por aí, mas é preciso que a gente compreenda que esta pode ser, sim, uma forma de comunicação. E muitas crianças com autismo, elas são ecolálicas, ou seja, elas repetem a última palavra ou a frase que nós dissemos, ou simplesmente murmuram. A gente precisa aprender a dar voz àquilo que elas estão querendo dizer. Então, o que você está querendo dizer, por exemplo, quando você murmura algo? Você pode dizer, fulano, você está querendo água? A gente precisa aprender a dar voz, porque isso significa, sim, que ele está se comunicando. Sim, e é importante observar o que motiva aquela criança a se comunicar, né? Para criar ambientes, criar situações onde ela possa se comunicar cada vez mais. Você tem uma criança que se comunica por choros, por apontar, você vai sempre ser o mediador, você vai ser sempre aquele que vai, por meio das palavras, dar o exemplo para a criança. Então, no exemplo da Bianca da água, o mediador fala: o que você quer? Você quer água? E espera uma resposta da criança. É importante esperar esse momento de resposta da criança. A criança pode apenas balançar a cabeça, sim, ou ela pode falar, de água. Mas é importante esperar esse momento. Eu já observei crianças, assim, pegando um pouco do gancho do que a Bianca falou, na questão da mordida, que ela mordia muito as crianças e as pessoas estavam tentando técnicas para poder entender o que estava acontecendo, quando que isso despertava, e aí observando ela bem, descobriu que ela estava com uma dor de dente. Então, assim, a forma dela estar mordendo as outras pessoas era para avisar, olha, aqui tá doendo, e eu não sei como dizer para vocês como eu vou resolver essa situação, mas tá doendo, olha, eu tô mordendo porque aqui tem alguma coisa errada, porque eu tô sentindo dor. Vamos agora para a próxima pergunta, que é: o que o brincar da criança remete para a gente? Brincar tem a ver só com a educação infantil? Gente, brincar é fundamental para o desenvolvimento humano, né? E ele nos revela uma série de coisas, a forma como a criança brinca, ela fala sobre os sentimentos dela, sobre as vivências dela, o quanto ela abstrai na brincadeira, também nos conta sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Se esse brincar, se ele é simbólico ou não, o quanto ela consegue projetar as vivências dela naquele brincar. Tudo isso nos conta muito sobre o universo infantil. O brincar é só da educação infantil? Claro que não, embora muitas vezes pareça, né? Por quê? Porque a criança na educação infantil é trabalhada de uma forma. De repente, vai para a EMEF, parece que mudou o ser humano, põe as crianças lá nas cadeiras e parece que não existe espaço para o lúdico. E aí vamos prosseguir. Vamos para as outras séries, aliás, vamos para a universidade. Parece que o lúdico não tem espaço. Gente, o lúdico está dentro da gente, a gente precisa desse lúdico. Com o lúdico a gente aprende mais, com o lúdico a gente aprende melhor, a gente interage com o outro, a gente aprende sobre desenvolvimento, a gente aprende sobre regra. Então, o lúdico é fundamental. Por isso, cuidem muito bem, cada um de vocês, da criança interior de vocês, porque todos nós temos uma e ela precisa ser trabalhada. Então, Bianca, eu concordo com você. É muito importante a gente não perder essa relação
com o brincar, né? No nosso dia a dia, mesmo quanto adultos, a gente ainda tem as brincadeiras, né? A gente tem jogos que são voltados para adultos, tem os celulares, Videogames. a gente sabe que pelo brincar, as crianças, elas mostram a realidade delas, a forma como elas se comunicam com o mundo, como que elas veem o mundo, né? Eu acho que é muito isso. A gente não pode perder a criança que está dentro de nós, né? E é importante também ressaltar que o brincar ele traz a questão do cuidado com o outro. Quando a menina ou o menino pega o boneco, né, que fala assim, eu sou seu papai, eu sou sua mamãe, né, e também mostra como a gente cuida daquela criança. Eu acho que isso também é bem importante a gente ressaltar que hoje a gente percebe que as crianças elas continuam brincando de casinha. Na nossa época a gente brincava e as crianças continuam reproduzindo isso. E é o cuidado, né? Então, é uma forma também da gente analisar o cuidado daquela criança. Brincam de escolinha, né? Agora você é a professora. Então, eles acabam reproduzindo na brincadeira a vivência deles do dia a dia. E agora a nossa próxima pergunta é: como a família participa desse processo sem estar dentro da escola? A família participa desse processo quando acompanha seu filho nas terapias, nas consultas médicas, quando ela tem a extensão do trabalho que é feito na escola, como seguindo as rotinas, antecipando para o seu filho, levando seu filho para um espaço de lazer como shoppings, parques, cinemas, teatro, não limitando a criança somente ao espaço escolar ou ao espaço das terapias, mas também ao espaço de comum lazer para ele também. Porque a vida ela é social, o cotidiano ele é social, então a gente não pode limitar a criança somente a uma terapia individual ou uma terapia em grupo com 3, 4 pessoas, né? Ela tem que interagir com outros espaços também, com outras pessoas também, para ir se adaptando, se adequando. É muito comum que cheguem para gente, né, e falem: eu não levo meu filho, porque aí ele se joga no chão, ou ele faz uma birra, e aí fica todo mundo olhando para mim, olhando para ele, eu fico incomodada, e eu tenho medo que pensem que eu estou maltratando ele. E aí nós falamos para as mães: olha, mãe, como é que a gente aprende a conviver? Convivendo. Se ele viver isolado, se ele não tiver oportunidade de ter outras vivências, ele vai ter sempre muito mais dificuldade a se adaptar aos diferentes espaços. Então, na medida em que aquilo passa a fazer parte da rotina, né, da família, vai se tornando cada vez menos complicado. Se tornando cada vez mais comum, né? Quando a família vai levando a criança para se adaptar aos outros espaços sociais, né? Então não fica algo como eu posso dizer, algo difícil, algo complicado, algo que eu não consigo lidar, né? Vai acabar se tornando algo comum do dia a dia, vai se tornando prazeroso para a família, para a criança. Esses momentos em família, com outras pessoas, fazem bem para a criança, né? E também vai estabelecendo uma rotina, né? Porque se a criança ela começa a ser inserida em outros espaços, ela começa a ver que existe um espaço além da escola e casa. E quando a gente vai falar de limites, né, de rotina, eu acredito que isso também está associado, porque muitas vezes a gente tem que ver se é crise ou se é birra, né? Que é uma coisa muito comum as crianças terem, né? E a gente ir analisando isso. Muitas vezes a criança quer um balão. Então, ele se joga no chão, faz isso. Pode ser uma criança com TEA ou sem TEA, né? Ele pode ter esses comportamentos. E isso é muito importante, a gente estabelecendo algumas regras de convívio social, aqui pode, aqui não pode. E isso vai refletir, assim, grandiosamente dentro da escola também. Então, eu até falo, se dentro da escola a gente fala uma linguagem e os pais acabam falando a mesma linguagem, o ganho dessa criança com TEA vai ser, assim, muito grande. O que acontece muitas vezes é que cada um fala uma linguagem diferente, e aí vai ficar difícil, né? É importante totalmente alinhar, aí a gente vai trabalhar o quê? A questão da socialização. Então, o que a gente vai fazer em relação à questão da socialização? Você vai levar para parque, né? Então, aqui a gente vai explorar mais o parque da escola, e assim vai o quê? Vai ampliando, né, esse conhecimento dessa criança no espaço social.
Mas assim como a gente sabe que algumas crianças têm dificuldade com mudança de rotina, essa rotina tem que ser modificada aos poucos, né? A gente não pode querer que uma criança vá para um mercado que é cheio de gente e fique 5 horas, né? A gente vai expondo as crianças a novos locais aos poucos, por tempos limitados, menores, e vai ampliando, fazendo uma adaptação. O TEA é uma característica da criança, ela não define quem é a criança, né? E lembrar que essencialmente eles são crianças, né? E tem coisas que são pertinentes de crianças, né? O fazer birra, o querer brincar, o experimentar, o colocar coisas na boca quando são crianças bem A pequenininhas, né? dificuldade de lidar com o não, com E tudo isso limites. toda criança tem, né? Então isso não é por ser TEA, é por ser criança, né? E crianças são crianças e a gente tem que nunca se esquecer disso, né? Que o TEA é uma das várias características, que elas não são todas iguais, não existe uma fórmula mágica, uma planilha que a gente vai fazer e falar, olha, segue esses 10 passos e você vai saber lidar com todas. Não, porque cada uma vai ter a sua característica específica. Vão ter aquelas que vão lidar melhor com artes, com música, vão ter aquelas que não vão gostar nem de artes nem de música, como a gente, né? Não gostamos Sim. todas das mesmas coisas, mas a gente consegue conviver, socializar, e esse é o intuito da escola, né? Que essa criança acesse esse currículo, que ela viva com qualidade, que ela socialize e que a gente consiga tirar o melhor que ela tem de possibilidade dentro da existência dela. Sim. Por isso tem coisas especiais, né, que a gente deve observar nas crianças. As pessoas costumam falar muito das dificuldades, né? Mas quais são os potenciais? Quais são os centros de interesse? Quais são os canais de aprendizagem? Ela é mais visual, ela é mais auditiva? O que ela consegue fazer sozinha, o que ela consegue fazer com ajuda, o que ela gosta, o que ela não gosta. Todas essas, gente, são pistas que nos dão caminhos por onde prosseguir. Se eu digo que ele não sabe, que ele não consegue, ponto, por onde que eu começo? Então, eu preciso ter esse tipo de informação. Ela interage com o grupo? Como é que ela interage? Como é que ela se dá com relação à rotina? Todas essas coisas nos contam como ela é. Quais os comportamentos que nos chamam a atenção? Quando é que eles acontecem? Quais são os gatilhos? A gente vai linkando, né, todos estes questionamentos, vai fazendo aí na rede, né, o nosso estudo de caso para pensar possibilidades e estratégias de trabalho. Por isso que não tem regra. Cada um é único e cada qual vai dar a sua resposta. Quando a gente fala o assunto TEA, ele se tornou muito pesado, né? Então as pessoas já colocam as dificuldades na frente, né? A questão comportamental, principalmente, e isso gera barreiras. E assim, a gente acaba não desenvolvendo o trabalho porque a gente não consegue realmente ver o que a Bianca falou, o que essa criança consegue fazer, né? E a gente só vai colocando as dificuldades. Então, muitas vezes as pessoas, ele não consegue fazer isso, não faz isso, não faz isso, mas a gente sabe que alguma coisa ele consegue, que algum ganho ele vai ter. É impossível uma criança ela ficar dentro de uma escola 6 horas e ela não ter nenhum ganho. Ela vai ter um ganho. Só que é passo de formiguinha, né? Então, muitas vezes a gente quer um resultado grande, quer um resultado imediato. E não vai ser um resultado imediato. Então, que nós, quando formos pensar sobre a questão TEA, que a gente tire esse peso, que traga uma leveza, que essa criança, ela tem aí um potencial, ela vai se desenvolver dentro das limitações dela, mas vai se desenvolver, né? E em breve essa criança, ela vai ser um adulto, e ela vai ser um adulto com um pedacinho de cada um de nós, né? Que contribuímos indiretamente ou diretamente para o desenvolvimento dessa criança. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram de participar, meninas? Sim. Então é isso, agradeço vocês por estarem aqui hoje com a gente, nossa equipe multi, a pai Bianca e eu, pai Helder, estamos muito felizes de poder fazer parte desse momento. Espero que tenha
esclarecido alguma coisa para vocês, tenha enriquecido mais o conhecimento e juntos vamos nos fortalecendo, é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.